algum requisito de habilitação, automaticamente será declarado inabilitado e, caso não apresente recurso, será-lhe devolvido os envelopes 2 e 3 sem sequer serem abertos. Todos os participantes aqui foram habilitados. Vamos abrir o segundo envelope. Vamos finalmente, a proposta técnica é interessante, passamos para o terceiro envelope, preço. O que vai se fazer? Já temos os habilitados, já temos os classificados, no caso da proposta técnica. Vamos agora colocá-los em ordem, vamos classificá-los. E aí, classifica-se, conforme critérios previamente definidos no edital, quais, vamos tratar como projeto de engenharia, quais projetos de engenharia se sagraram melhores na avaliação conforme critérios objetivos descritos pela administração. Trouxe aqui para vocês um exemplo na tabela. 3 empresas estão participando da licitação: a empresa Alfa, a empresa Beta e a empresa Ômega. Após a habilitação, após a abertura do primeiro envelope, as 3 se sagraram habilitadas, prosseguiram na licitação. Foi aberto o segundo envelope com proposta técnica e foi avaliado a proposta de projeto de engenharia da empresa Alfa, da empresa Beta e da empresa Ômega, e após a valoração dos critérios técnicos apontados, elas se sagraram classificadas, respectivamente, a empresa Alfa em terceiro lugar, a empresa Beta em segundo lugar e a empresa Ômega em primeiro lugar. Todavia, após a abertura dos envelopes com o preço, com a proposta comercial, a empresa Beta apresentou o menor preço, R$ 33.000. A empresa Alfa apresentou o menor preço, R$ 33.000. A empresa Beta, R$ 37.000. A empresa Ômega, R$ 42.000. O que acontece aqui, pessoal? Abre-se uma fase de negociação. Se nós considerarmos somente a nomenclatura do tipo de licitação, simplesmente nós teríamos o quê? Que reconhecer a empresa Ômega como a vencedora. Ela teve a melhor classificação técnica e também teve o maior preço. Mas não estamos levando em consideração o preço, então a empresa Ômega seria a vencedora. O que vai a administração pública fazer? Vai procurar os dirigentes da empresa Ômega, os representantes da empresa Ômega, habilitada em primeiro lugar, e vão pedir que ela adote o preço indicado pela empresa Alfa, que é o menor preço. Caso ela aceite, ela é declarada vencedora. Caso ela não aceite, chama-se a segunda proposta técnica melhor classificada, no caso a empresa Beta. E da mesma forma se chama ela a fazer pelo menor preço. Caso ela aceite, celebra-se o contrato com ela. Não aceitou, predomina então a terceira proposta classificada, que atendeu os requisitos mínimos desejados pela administração. Por quê? Porque apesar de ter a terceira colocação enquanto classificação técnica, apresentou o menor preço. Observem então que, apesar da nomenclatura indicar melhor técnica, no fim das contas, a negociação é que vai determinar quem irá se sagrar de fato vencedor. Se a empresa Ômega tivesse apresentado de plano a melhor classificação técnica e o menor preço, ela teria celebrado o contrato tranquilamente. Como, no entanto, ela não aceitou reduzir o seu valor, acabou predominando a empresa Alfa, não obstante tenha ficado classificada em terceiro lugar com sua proposta de melhor técnica. Ok? Acabou sendo critério fundamental o menor preço, não obstante o tipo de licitação seja melhor técnica.
há uma divergência na doutrina e na jurisprudência se poderia a administração pública contratar aquela com melhor técnica que não aceite reduzir para o menor preço. E há o pensamento predominante de que sim, que devidamente motivado, que devidamente justificado, a administração pública poderia ter contratado a empresa Ômega, classificada com a melhor técnica, não obstante ela tenha também o maior preço. Então, se a administração pública motivar e demonstrar que há predominância na defesa do interesse público, na satisfação do interesse da coletividade, atende ao interesse da administração, à coletividade, enfim, poderia a empresa classificada com a melhor técnica e o maior preço ser a empresa contratada, ok? Mas é um tema divergente, tem muita posição em sentido contrário. Tem muita gente, tem muito doutrinador bom que diz o quê? Que se na fase de negociação não houve espaço para redução, então adota-se aquela que aceite a readequação dos preços. Sobre a técnica e preço, nós temos uma visão um pouquinho diferente, pessoal. Basicamente, a administração pública não vai descurar em nenhum momento de critérios que avaliem tanto a técnica quanto o preço, mas aqui ela vai fazer um cálculo mediano. Então, a administração pública busca a proposta que mais convenha economicamente, desde que satisfaça o mínimo de técnica e preço, para, afinal, a administração escolher a proposta mais conveniente economicamente. Como que vai funcionar? Cada edital que esteja pautado no tipo técnica e preço irá trazer fórmulas. Uma fórmula matemática para definir uma nota para o projeto técnico e uma fórmula matemática para definir critérios de aferição de preço. Isso deverá ser objetivo, permitindo que qualquer participante, qualquer membro da sociedade possa acompanhar, fiscalizar e arguir qualquer irregularidade. Então, nós temos critérios para atribuir notas para técnica e nota para o preço, e assim encontrarmos uma média. Conjugam-se, portanto, os dois fatores, sem limite de preço, fazendo-se a classificação pela média ponderada das propostas técnicas e de preço, conforme os pesos estabelecidos no instrumento convocatório. Quem conseguir a maior nota é o vencedor da licitação. Se vocês observarem, o critério de técnica e preço parece ser mais justo do que o critério de melhor técnica. Não obstante você já tenha tido uma classificação, ainda parte para uma fase de negociação. Aqui não. Aqui nós já temos um critério, já temos um peso para a técnica e um peso para o preço. A média de técnica e preço irá determinar quem é o vencedor da licitação. Finalmente, o último tipo que veremos agora, maior lance ou oferta, último não, né? Mas o maior lance ou oferta, a administração pública está no outro polo. Até agora nós vemos a administração comprando algo, contratando a execução de um serviço. Aqui a administração pública está vendendo. É a modalidade adotada para o leilão, quando a administração pública está se desfazendo de bens que ela não tem mais interesse, de bens que são inservíveis. Eu falei para vocês há pouco que a administração estava fazendo uma licitação para a renovação da sua frota de automóveis. O que ela vai fazer? Fará um leilão para vender os veículos velhos que já não têm mais utilidade, que já estão defasados. Então, o leilão é o mecanismo. A administração irá conduzir a asta pública e o leiloeiro, que conduz a sessão, irá buscar aqueles que dão o maior valor, o maior lance, a maior oferta para os produtos que estão sendo ofertados naquela sessão. Talvez seja a modalidade mais fácil de lembrar. Na modalidade denominada concurso, o critério para o julgamento de propostas é o melhor trabalho técnico, científico ou artístico, conforme previsão do artigo 22, parágrafo 4 da Lei de Licitações. Eu lembro a vocês que lá no começo eu falei o quê?
Para os efeitos desse artigo, constituem tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, preço, maior alcance ou oferta, exceto na modalidade concurso. Está respondido agora para vocês. Na modalidade licitatória denominada concurso, o critério será o quê? O melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Quanto ao pregão, a definição da proposta vencedora é baseada no critério de menor lance ou oferta. Por fim, a Lei 866 proíbe a utilização de qualquer outro critério para julgamento das propostas. Lembrando a vocês, vinculação ao instrumento convocatório e critério objetivo para julgamento. A administração, tendo definido que iria buscar o menor preço ou a melhor técnica, não pode adotar um modelo diverso para julgamento. Dito isso, agradeço a atenção de vocês e encerramos por aqui. Boa noite.